Está começando mais um Momento Espírita. O tema de hoje é a origem dos sofrimentos. Nós vamos conversar com a professora Neiva Gonçalves Barbosa. Neiva, é um prazer recebê-la. Prazer é meu, Ana. Bom, para iniciar a nossa entrevista, eu lhe pergunto, qual é a origem dos sofrimentos? Ana, é o seguinte, desde que o homem é homem, ele tem forjado o seu próprio destino, os seus sofrimentos, naturalmente, pelas suas escolhas, pelos seus procedimentos, por tudo aquilo que nós carregamos dentro de nós, as nossas imperfeições, os nossos vícios, como ciúme, inveja, paixões, tudo isso nos leva a escolher essa ou aquela postura diante da vida. E isso acaba em sofrimento muitas vezes. Já dizia Buda que o homem sofre exatamente pela busca do prazer, porque o prazer é muito efêmero, pela impermanência das coisas materiais. Então, a gente poderia dizer que a origem dos sofrimentos está na nossa imperfeição evolutiva? É, mais ou menos isso, né? Está dentro de nós mesmos. Porque o sofrimento, nós, em algum momento, se sofremos hoje, isso é produto das nossas atitudes, das nossas escolhas, ou de agora, ou de antes. E há um jeito da gente viver sem sofrer? Minha amiga, o sofrimento no estágio evolutivo em que nos encontramos, já nos esclarece a doutrina espírita que o sofrimento permeia as nossas vidas. Entretanto, nós podemos focar, nós podemos centrar as nossas energias para superar isso. Por exemplo, na gratidão, no modo de nós encararmos o sofrimento, é que nós vamos encontrar uma solução, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem um item lá que fala que cabe ao homem suavizar ou tornar o sofrimento mais intenso, dependendo da maneira que o homem encare a vida. E como fazer isso? Qual é a receita? Bom, a receita, Ana, acredito que ela não exista, não é bem uma receita de bolo, mas a doutrina nos esclarece que nós podemos encarar o sofrimento como um mecanismo, como um recurso para a nossa própria evolução. Eu estava lendo um livro recentemente, um livro Gratidão, Estilo de Vida, da Louise Hay, onde ela reúne neste livro vários depoimentos de criaturas notáveis, de escritores, de médicos. E tem um escritor, o nome dele, se não me engano, é Alan Corren, e ele conta um episódio que ele levou a afilhada dele para comer uma pizza no final de semana e fazer um passeio com a afilhada. Ela havia mudado de endereço, e a menina de 10 anos, Samantha, indicava o caminho do novo endereço. E aí ele foi, e ele pensando, ele já sofrendo, porque ele entrava por uma estrada de chão com muita poeira, e ao longe ele avistou a nova residência da sua afilhada Samantha. Era um ônibus, um velho ônibus escolar, todo enferrujado, e ali ele começou a sofrer. A menina estava numa condição de vida miserável. E ele amava muito a sua afilhada e queria, de alguma forma, que ela tivesse uma vida melhor. E ela, padrinho, vem conhecer o meu quarto. O quarto era uma superposição de madeira que o pai certamente fizera sobre o velho ônibus. E ele foi subindo e a ideia dele fixa naquelas soldas, naquela ferrugem, naquelas goteiras, naquela miséria toda. E quando ele fez a pergunta para a sua afilhada, minha filha, como é que você se sente morando aqui? Aí ela disse, padrinho, eu adoro esta minha parede. Eram tapeçarias bem coloridas, que estava de um lado
naquele quarto improvisado. Então, enquanto o padrinho sofria pela miséria que Samantha estava vivenciando, a própria Samantha centrar as suas forças, a sua atenção, a sua energia exatamente naquelas tapeçarias coloridas. E ele diz que a partir dali, ele começou a fazer uma nova reflexão de vida. Samantha mudara a vida dele. É interessante isso porque algumas pessoas sofrem mais do que outras, né? Ou melhor, parecem que encaram o sofrimento melhor do que outras. Não é verdade? É, exatamente. É a questão do foco que nós damos. Se nós focarmos a nossa atenção na dor, na miséria, no sofrimento, nós não vamos enxergar, Ana, nada além disso. Mas se nós observarmos, nós vamos ver pessoas que têm pouco e que vivem felizes. Pessoas que nos dão lições como Samantha deu essa lição para o seu padrinho. Um homem rico, com muitas posses, e ele concentrava a sua atenção no que ele não tinha. Então, seja qual for a nossa experiência diante do sofrimento, nós podemos enfocar essa experiência sob dois ângulos. Ou no ângulo da carência, ou no ângulo da plenitude. E isso é o que faz a diferença. Porque quando nós não agradecemos à vida o que nós temos, embora passando por dificuldades, nós vamos nos sentir incompletos, pequenos, fracos, fragilizados, desprotegidos. Ao contrário, quando aprendemos a agradecer as bênçãos da vida, nós estamos plenos, nós nos sentimos completos, protegidos. E aí nós começamos a encarar a vida sob a ótica do amor, porque o amor vê possibilidades infinitas, enquanto que o medo, que a carência nos limita. E aí dizemos para nós mesmos, eu não dou conta, eu não vou seguir, não adianta. Eu não mereço, né? Exatamente, eu não mereço, isso não é para mim. Você tocou num ponto interessante. A gente, quando observa, nós que temos uma vida com algumas facilidades, quando observamos outro que não tem essas mesmas facilidades, nos perguntamos por que uns têm tanto e outros têm tão pouco? A doutrina espírita esclarece esse ponto. E muitas vezes, uns que não fazem muita coisa para ter tanto. Ah, e outros, exatamente né? isso. E outros que se esforçam, que trabalham, que envidam as melhores energias e não logram êxito. Então, o porquê disso? Olha, se não está aqui, na presente existência, a causa desta carência, desse sofrimento, dessa busca infrutífera, por certo que isso está lá atrás, em vidas anteriores. Quem sabe, tivemos muito em outros momentos e não soubemos valorizar, não soubemos repartir, partilhar, ou até mesmo fizemos isso, ou tivemos esses bens, e passamos pela vida de uma forma indiferente. Então, quem sabe, nós próprios requisitamos para a nossa experiência atual esta aparente carência, essas dificuldades, vamos chamar assim, de sofrimento, para que nós possamos crescer, evoluir, ir à luta, arregaçar aí as mangas e fazermos algo em benefício de nós mesmos. A gente está usando aqui o exemplo da carência material, mas a gente poderia também usar o seu exemplo para uma carência emocional, por exemplo. Por certo. Né? Certamente. Outros tipos de sofrimentos. Exatamente. Citando ainda outros autores fora da doutrina espírita, também nessa obra que lemos, a já citada, tem um depoimento de um médico, um depoimento muito interessante. É o Dr. Emmett Miller. Ele afirma que no campo da psiconeuroimunologia,
Cada um de nós faz o mapa do mundo. Isso, como é que é feito esse mapa? Através das nossas emoções, das nossas crenças e das interpretações que nós fazemos da vida, dos fatos, de tudo que existe. Então, isso, se for de uma forma favorável... Se a gente for um otimista. Exato. Nós vamos estar favorecendo a nossa saúde física, a nossa saúde mental. Ao contrário... Logo, tendo menos sofrimento. Naturalmente. Superando a dor, as dificuldades. E isso é tão certo que lá no Evangelho, Marcos, no capítulo 5, dos versículos 25 a 34, tem aquela passagem daquela mulher que já sofria de uma hemorragia intensa há 12 anos. E ela tinha ido em busca de médicos, de medicamentos, sem lograr cura. Mas ela começou a trabalhar a sua psique. Ouvira falar de Jesus e dos milagres que ele fazia. Daí ela colocou na sua mente: no dia que eu tocar as suas vestes, eu estarei curada. E ela trabalhou tanto, ela centrou tanto as suas energias positivas sobre aquela expectativa, que no dia, num determinado momento, no meio da multidão, ela tocou as vestes de Jesus. E incontinente, aquele fluxo sanguíneo havia cessado. Tanto que quando Jesus sente que saíra dele uma virtude, observemos que não foi a vontade do Cristo, mas a vontade acionada pela pessoa que estava enferma. Ela obteve, né, a cura. Sugou a energia do Cristo, né? Exatamente, é isso. Dizer. Ela sugou aquela energia em benefício dela. E depois, quando ele fica perguntando quem o tocou, e ela se apresenta e conta a sua história, ele diz: minha filha, a tua fé te salvou. Bom, por que aparentemente a gente observa um grande sofrimento ao nosso redor? Aí eu lhe pergunto, são os nossos olhares desvirtuados por essa visão deturpada, né, focada no sofrimento, ou realmente a gente está num estágio de sofrimento? E eu te peço para responder isso após o intervalo. Aguarde só um instante, voltamos já com questões sobre a origem do sofrimento. E quem responde é a professora Neiva Gonçalves Barbosa. Voltamos com o Momento Espírita. Estamos conversando com a professora Neiva Gonçalves Barbosa sobre as origens do sofrimento. Neiva, no bloco anterior eu tinha lhe perguntado por que aparentemente a gente observa um grande sofrimento ao redor de nós? Será que são os nossos olhos desvirtuados, assim, focados em observar só o sofrimento, ou porque realmente existe sofrimento ao redor de nós? Ana, é o seguinte, o sofrimento, as dificuldades, a dor, de fato tudo isso existe. Entretanto, nos parece que nos dias atuais há assim um afã muito grande de evidenciar a dor, o sofrimento, a miséria moral, de colocar essas pústulas morais para fora. Infelizmente, a mídia tem uma grande parte nisso, porque quando a matéria, se de fato a televisão quisesse mostrar as coisas boas, positivas da vida, trabalhos meritórios, trabalhos em benefício do próximo, com certeza teríamos um foco um pouco diferente. Porque a dor existe, o sofrimento existe, é uma realidade. Entretanto, também existe muita gente trabalhando para ser feliz. Existe ainda muita alegria no mundo. Tantas coisas belas, crianças, apesar da pobreza, apesar de muitas vezes estarem na miséria, nós vamos observar que as crianças, quando elas se encontram, elas traduzem felicidade.
como aquela menina Samantha, vendo o que há de belo na vida, mas os nossos olhares, eles estão mais para, como um bisturi, ir atrás daquilo que é ruim, que é negativo, do que observar a natureza, o pôr do sol. Isso, de certa maneira, acaba contaminando uns aos outros, né? A gente acaba não acreditando mais de que a gente mora num mundo bom ou que a gente é capaz de construir um mundo melhor. De uma certa forma, sim. A gente entra naquele antigo refrão religioso: a Terra é um vale de lágrimas, quando na verdade a Terra é um planeta de bênçãos. É uma escola, é uma oficina de trabalho. Nós estamos aqui não para sofrer num vale de lágrimas, mas para nos reeducar, embora tendo como companheiros as dificuldades, os problemas que nós próprios criamos. E às vezes nós vamos até acumulando essa dosagem de sofrimento pela continuidade das escolhas que nós continuamos a fazer de forma equivocada, priorizando o personalismo, priorizando o egoísmo, a vaidade, o orgulho, o preconceito, porque imaginemos nós, uma criatura que é invejosa, ciumenta, egoísta, isso aí por si só já são motivos de grande sofrimento. Bom, você está falando de um sofrimento provocado por nós mesmos, com as nossas imperfeições. Não existe um sofrimento que vem de fora de nós? Exato. Aqueles sofrimentos que, por mais que a gente trabalhe para que nada daquilo aconteça, como está também registrado nos esclarecimentos da doutrina espírita, por mais que a criatura seja precavida, prudente, que ela não é esbanjadora, mas aí de repente, de um momento para o outro, ela se vê sem os bens materiais. De um momento para o outro, ela se vê sem a saúde. Sem um ente querido, né? Exatamente, a perda dos entes queridos. Às vezes envolvida em alguma espécie de questão assim na vida, que ela não provocou aquilo, pelo menos não no momento presente. Mas, de alguma forma, isso aí, certamente, deve ser. Porque observemos, por que acontece isso? Por que nós sofremos? Seria Deus que é a inteligência suprema, a causa primária de tudo que existe, que é amor, bondade e justiça? Então, se a criatura sofre, há de ter uma causa. E esta causa há de ser justa. Se não está aqui no foco do presente, deve estar lá no passado. Bom, aí você não está nos falando da questão da ação e reação, né? E eu te pergunto, quando a gente ultrapassa a lei da ação e reação, né, e cria com a nossa ação uma reação contrária que resultaria no sofrimento. Eu te pergunto, é olho por olho e dente por dente, assim, do jeito que eu provoquei sofrimento, eu serei penalizada, ou existe uma dinâmica? Olha, Ana, pelo que nós estudamos na doutrina espírita, pode ser que esse sofrimento até se perpetue pelas nossas escolhas erradas. Entretanto, a nova oportunidade nesta existência é exatamente para não ser o olho por olho e o dente por dente. O apóstolo Paulo já dizia, o amor cobre a multidão dos pecados. Então, de repente, aqui no meu íntimo, na minha ficha de conduta, está lá colocado alguma coisa que eu venha a sofrer, se eu continuar naquela minha condução antiga, de hábitos, de atitudes. Mas eu posso modificar isso. Eu posso chegar aqui e começar a focar o auxílio ao próximo, a gratidão por tudo aquilo que eu tenho, por tudo aquilo que Deus me deu, ou até mesmo agradecer a Deus por aquilo que eu não tenho ainda. Mas numa perspectiva
otimista, ajudando as pessoas que sofrem. E nós vimos aí um Chico Xavier dando um exemplo de vida, de amor ao próximo, do esquecimento próprio para trabalhar em função do outro. Nós tivemos exemplos aí da Irmã Dulce, de Madre Teresa de Calcutá e quantos outros vultos, pessoas anônimas, pessoas que moram ao lado da nossa casa, que muitas vezes são exemplos de vida. E estas pessoas estão, naturalmente, desfazendo os nós, estão dando um ressignificado às suas próprias vidas. Com isso, se liberando daquele sofrimento que, por certo, seria a continuidade se a conduta não fosse uma conduta de renovação. Bom, mudando um pouco o foco, eu queria te perguntar, a Bíblia, ela exalta muito o sofrimento, né? Parece, às vezes, uma recomendação meio masoquista, né? Assim, apontando para um futuro, assim, no futuro você vai ser feliz, né? E aqui na Terra não tem jeito, assim, não dá para ter uma felicidadezinha, assim, básica, não? Naturalmente que sim. Por isso, quando Jesus, ele canta o poema das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, o Cristo já acena com esta felicidade aqui, de nós encararmos essas dificuldades como sendo um recurso para que nós possamos adquirir uma têmpera moral melhorada, para nos estruturarmos melhor, porque o sofrimento, o objetivo é esse. É, afinal de contas, produzir em nós um acerto conosco, nós com nós mesmos. Então, dá para ser feliz por aqui. E um desses exemplos é a consciência do dever cumprido. É como é bom fazer o bem, ajudar as pessoas, cuidar daqueles que necessitam, dando ênfase aos familiares, sim, mas aos não familiares também. É estarmos de bem com a vida. Se está chovendo, agradeçamos a Deus. Se faz sol, agradeçamos a Deus. Se temos pouco, vamos agradecer pelo pouco. Porque quando não sabemos agradecer pelo pouco que temos, certamente, quanto mais tivermos, mais vamos estar querendo. Então, dá para ser feliz aqui, sim. Se não aquela felicidade plena, porque o mundo ainda não comporta, nós somos muito imediatistas, mas dá para ter muitos momentos felizes, sim. Bom, o nosso tempo já está se esgotando. Minha última pergunta para você. Então, a gente, depois de tudo, conclui que o sofrimento é um estágio para a humanidade. É um estágio passageiro. Nós vamos passar, porque tudo aqui na Terra passa. O sofrimento também vai passar. E um dia nós teremos, assim, um alcance maior, onde nós vamos estar mais plenos, mais realizados, mais felizes. Enquanto isso, embora para ser feliz não necessariamente é preciso que a gente seja, digamos, sofrido, infeliz, porque o sofrimento pode estar presente na nossa vida. Não obstante, podemos estar felizes quando nós optamos por ser feliz, apesar das dificuldades. Apesar de tudo isso, nós podemos e devemos optar pela felicidade, pela gratidão, por tudo que é bom, porque Deus é o Pai, é o Criador, nós somos filhos dele. Procedemos todos da mesma essência. E essa doutrina de amor que nos esclarece sobre a imortalidade da alma por si só, já basta para sairmos da infelicidade e sermos gratos à vida, Ana. Neiva. Como sou grata a você pela oportunidade de estarmos aqui conversando nesta tarde. Obrigada, Neiva, por sua participação no Momento Espírita. E nós contamos com você em nossa próxima entrevista. Obrigada.